você louva, pela sua fé o milagre acontece. A tribulação logo desaparece. O dono da bênção é o nosso Deus. Soberano Deus, amado e querido Pai, em o nome de nosso Senhor bom Jesus, rendemos graça, louvamos, glorificamos ao Senhor por este momento, meu Deus, que nos encontramos em Tua presença, em Tua casa. Ó Divino Espírito Santo, encha neste momento a vida deste homem, a vida desta mulher, desta moça, deste rapaz, dessa criança, meu Deus, aqui presente no santuário, e essa pessoa que nos acompanha através do celular dela, através da TV, aonde quer que ela esteja neste planeta Terra, que a bênção do Senhor possa lhe alcançar de uma maneira forte e muito especial. Que assim seja. Amém. Ainda com teus olhos fechados, com teu pensamento voltado ao Pai, diga: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um instrumento do Senhor, que a minha vida seja a habitação, o santuário de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, igreja. A todos paz e vida. Paz e vida. Vamos nos preparar para a gente participar daquilo que é mais sagrado dentro da casa do Pai. A Santa Eucaristia. Curva a sua cabeça. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos aproximamos do Senhor em espírito de oração, para reconhecermos na qualidade de ser humano, de pecador, que cada um de nós somos. E viemos ao Senhor e pedir: tende misericórdia de nosso viver. Que as mãos que é santa e poderosa se estenda sobre a nossa vida, para assim apagar o nosso passado e perdoar os nossos pecados, para que possamos verdadeiramente ser o santuário do Senhor, habitação do Espírito Santo. Pai querido e amado, confessamos ao Senhor e pedimos perdão pelos pecados, ações de palavras, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Que toda a igreja juntos diga: meu Deus, perdoa-me as falhas que eu cometi, conscientemente ou inconscientemente. Eu lhe peço, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdão por todos os erros que eu cometi, e prepare-me para receber da carne e do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre Jesus. Amém. Ainda de pé. Pois assim diz a santa palavra de nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou-se do pão
Soberano Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai querido, pedimos ao Senhor, materializa-te a carne do Cristo Jesus, o único e eterno Salvador, para que sirva de alimento para nossa alma, para o nosso espírito, trazendo santidade à nossa vida aqui nessa terra, para que um dia, Pai, possamos herdar a vida eterna. Louvamos, bendizemos, agradecemos o santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E tendo dado graça, o partiu. E diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou-se o cálice. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos ao Senhor, materializa-te o sangue de Cristo Jesus, para que lave, purifique, santifique, meu Deus, arranque do corpo do teu povo toda doença espiritual ou física, e que haja salvação, meu Deus, a essa vida e restauração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebertes em memória de mim, pois toda vez que comer-te deste pão e beber-te deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra de Deus, palavra da... Louvado seja o nosso Senhor, para sempre Jesus seja louvado. Amada igreja, este é um ato de fé, é o momento mais importante para a nossa vida aqui na terra. Aqui está o pão da vida, aqui está o cálice, aqui está a uva. Ao segundo domingo do mês, nós entregamos a uva consagrada a todos os dizimistas. Como um ato de fé, e pedimos a Deus, em tudo que o dizimista tocar como compromisso com a obra de Deus, que ele venha abençoar os atos de sua mão. Porém, escuta isso, dizimista não pode ser infiel. Dizimista não pode ser mentiroso, porque senão está dando dízimo inutilmente. Porque jamais Deus pode habitar e fazer acontecer em uma pessoa que pensa que ele é comprado pelo dinheiro. Deus não se vende. Não adianta eu trazer o dízimo, colocar no altar de Deus, mas lá fora eu ser uma pessoa que gosta de dar prejuízo aos outros, que gosta de levar vantagem em cima da desgraça de outros. Deus não compatua com isso. Há pessoa que até pergunta: por que eu sou dizimista e a minha vida financeira é tão fracasso? Revê a posição de cristão. Temos que ser um em Cristo Jesus para Deus. Sim, sim, não, não. O que é certo, o que não é, não é. Não adianta. Então não adianta a pessoa querer esforçar através do dinheiro para Deus fazer, que Ele não vai fazer. Ser dizimista faz parte do processo, mas não é a totalidade para ter uma vida conforme o salmista chamou.
Tu é meu pastor, nada me falta. Eu quero te dizer uma coisa, que quando nós somos realmente temente e fiel a Deus, não importa onde você estiver, você pode plantar em cima da pedra, vai nascer sem ninguém entender, vai criar raiz, e essas raízes vai buscar nutriente, a árvore vai produzir. Deus não precisa de nada para fazer acontecer. Ele precisa de uma única coisa: a nossa vida, a nossa fidelidade, a nossa transparência com Ele. Deus precisa só disso. Entende? Diga amém. Não adianta o ser humano dizer: vou mudar de bairro, vou mudar de cidade. Não, isso não resolve o problema. Tem que mudar o estilo de vida perante Deus. É isso que vai fazer acontecer. Quer ser uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que todo mundo só vai olhar assim por cima? Coloca a vida aqui na palavra de verdade. Deus acima de tudo na tua vida. Esteja acima do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha. Porque muitas vezes, quando se fala sobre família, a pessoa coloca acima da igreja, acima de Deus. E diz que ama Deus. O trabalho acima de Deus. Deus não aceita nada pela metade. Ou é dele ou não. Assim Ele é. E Ele pode ser assim, porque é Ele que nos criou a imagem e semelhança dEle. Pai, derrama o Teu poder sobre esta uva, Senhor. Derrama a Tua unção, meu Deus, que faz a diferença, Pai. A Tua palavra diz: então verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor e que não serve. Pai, que todos que receberem dessa uva, viva a diferença do Senhor, que todos possam viver ela, a diferença do Senhor, a glória do Senhor sobre a vida dela, assim como ministro, sacerdote. Eu consagro essa uva, eu abençoo em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor, para sempre Jesus seja louvado. Faça uma fila, por favor. Receba em nome de Jesus. Receba o pão da vida. Cristo levou sobre si. Receba o pão da vida. Receba. Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos dá. Escuta isso, preste atenção na letra dessa música. Sobre ele e por suas chagas fomos sarados. É verdade, Jesus. Ele tomou sobre si as nossas Jesus te ama. maldições. Você é importante para Ele. Ele sofreu para que Jesus te ama. perdão. O seu sangue. O propósito de Jesus na sua vida é para que você tenha vida em abundância, das trevas, saúde, paz, alegria. Iniquidade. Jesus, você é um escolhido por Jesus. Jesus, vamos ficar em pé. Luz do mundo, Jesus te escolheu. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Que momento maravilhoso! O pão da vida em suas mãos, com
santos. Oh, ele é árvore. Erga os céus. Este momento, o pão da vida. Cálice. O pão da vida, o cálice, o sangue de Cristo. E juntos diga, meu Senhor, dai-me agora o privilégio de receber a carne, o sangue de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em minha vida. Eu recebo em memória deste pão, em memória este cálice de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Receba o pão da vida. É a carne de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Santo és o nome do Senhor. Neste momento, com o cálice em nossas mãos, diga assim: Jesus, lava-me, purifica-me, porque eu quero ser o templo, santuário, habitação do Senhor para sempre. Beba do cálice, é o sangue de Cristo. Aleluia. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel. Agradeça a Ele, isso. Abre sua boca, agradeça ao Pai. Ele enviou o seu único filho para dar vida por mim, por você, por nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hosanas a maiores alturas, o Filho de Deus. Glórias, glórias te damos, Senhor. Santo és o teu nome. Com teus olhos fechados assim, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, de onde há de vir e julgar. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, e na vida eterna. Essa uva, olha nessa uva agora, meu Deus. Assim como a uva não se perde uma flor sequer, quando o agricultor cuida dela bem cuidado. Aqui nós estamos, Pai, e quem cuida de nós é o Senhor. Assim que seja todos os frutos de nossas mãos, pela nossa fidelidade, possa haver a provisão, a prosperidade, porque o sentido de nossa vida, Pai, é fazer a Tua obra multiplicar, ganhar vida, salvar vidas que estão perdidas, sofrendo. Que esse dizimista que vai receber essa uva, não receba apenas a uva, mas um remédio espiritual, vindo do Senhor, que sustentabiliza a árvore, para que produza além das suas necessidades. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Então participa da uva, receba a promessa de Deus. Haverá a diferença
entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você será uma diferença. Em nome de Jesus, todos verão a glória de Deus sobre tua vida, o brilho divino sobre você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Para sempre Jesus seja louvado. Diga eu creio. Por favor, hoje você não vai entregar esse cálice para ninguém. Vem, coloque nas mãos do sacerdote. Traga os seus cálices. Eu não sei porquê. Deus mandou que a sua mão toque em minhas mãos. Que a promessa de Deus realize sobre tua vida. Que o propósito do Pai se realize sobre você. Que a unção do Espírito de Deus esteja sobre tua vida. Por onde você for, por onde você pisar, em nome de Jesus, haja livramento sobre tua vida, que haja provisão sobre tua vida, em nome de Jesus, que haja saúde sobre tua vida, que haja paz sobre tua vida, que haja felicidade sobre tua vida, que as promessas de Deus seja sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Criador, louvado seja o nome de Jesus. Deus é santo, Deus é santo, e Ele quer que os seus seja santo como assim Ele é. Santo és o nome de nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, o ano está quase finalizando, mas que as bênçãos do Senhor, que as promessas do Senhor, que a vida em Cristo Jesus acompanhe cada filho por onde eles forem, por onde eles pisarem. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aplaudimos o nosso Deus, o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Santo és o teu nome. Amém. Assentais. Que momento lindo. Que momento maravilhoso. Amados irmãos, olha, antes erga a tua mão direita aos céus e diga que a graça, que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Graças a Deus. Olha, não tem para todas as pessoas, mas seria importante todos lerem esse livro. Esse livro, no ano que eu nasci, o escritor escreveu ele. Um escritor lá dos Estados Unidos. Ele foi preso por causa da palavra de Deus. Na década de 52, me parece. Ele começou o ministério dele com 17 anos. Foi um pregador na época muito influente. E eles prenderam. Dentro da cadeia, ele morreu escrevendo esse livro. Esse livro é muito inspirado por Deus. Quem lê este livro, preste atenção. A mentalidade é transformada em todos os sentidos. O título dele é Autoridade e Submissão. Ninguém tem autoridade se não submeter.
se não obedecer. Ninguém. E isso fala sobre aqui. A igreja tem o costume de chegar perto dos bispos, dos missionários e dos sacerdotes. E assim aos bispos, aos missionários, chegar perto de mim, paz e vida, minha bênção. Quando a pessoa diz paz e vida, minha bênção, está dizendo assim, minha autoridade, eu te respeito. A Bíblia relata que a esposa de Abraão chamava Abraão de Senhor, Senhor. Por mais que ele era esposo dela, ela não estava acima dele. A Bíblia relata que Cristo Jesus falou com sua mãe no casamento. E quando ela chegou para interrogá-la, dizendo que o vinho acabou, ele diz assim, mulher, o que eu tenho contigo não é a minha hora. Ela diz, fazei tudo o que ele mandar, porque dele virá a glória. Logo após ele diz, enche as talhas e transformou-la em vinho. O que é autoridade? Todo discípulo, quando ganha o cargo de discípulo, pode ser cooperador. É bom que comece como cooperador. É importante que leia esse livro. Agora, missionário precisa de conhecer o conteúdo deste livro. Esse livro, ele não direciona a uma denominação ou uma religião, mas ele centraliza o que é Deus em nossa vida. E quando nós temos esse conhecimento aqui, a nossa vida ela muda abrangentemente em tudo. Nós não temos muito desse livro. Temos apenas 14 unidades deste livro. Se você queira participar, estudar, isso é bom para o seu conhecimento. Conhecimento não ocupa lugar. Conhecimento só enriquece a pessoa. Então, se você quiser, depois pega com a bispa, com a missionária ali, e o ano que vem, a gente vai comprar mais uma nova remessa desse livro. Na verdade, a gente tem que mandar fazer. Ele foi um livro escrito em 1972. Então, não existe nele no estoque. A gente, para comprar, tem que comprar quantidades. Para comprar 1 ou 2, ele vai sair a R$200, porque a gráfica não vai fazer 1 ou 2. Não é a gente que manda a gráfica fazer. Pede a editora e a editora manda fazer, porque tem direitos autorais. A gente não pode. Se a gente mesmo fazer, a gente vai cometer crime. E corre sério risco. E está certo, a lei fala assim, tem que ser assim. Então a gente vai entrar em contato com a editora. A editora que promove esse livro é chamada uma editora Árvore da Vida. A gente vai entrar em contato com ela. Vamos no ano que vem comprar de 500 a 1.000 exemplares. E vai ficar na igreja. Os que vão chegando, vão comprando. Porque isso é riquíssimo para o conhecimento e para o nosso desenvolvimento espiritual perante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então a gente só tem 14 unidades. Se você queira, me parece que está R$50 a unidade dele. Se você queira, depois você conversa com a bispa ou com a missionária. Meus irmãos, nós estamos aí em um estudo falando sobre as 3 unções de Jesus. Deus tem muitas revelações para nós aqui no final do ano e no ano que vem. O ano que vem, este ano de 2025, ele tem sido um ano muito difícil para o sacerdote. Mas mesmo assim, Deus ele tem me dado superação. Louvo e agradeço muito a Deus. Quer abrir o texto bíblico aqui? Deixa eu ver aonde vai abrir lá, porque é o texto que nós estamos baseados em Evangelho de João 12, de 1 a 8. Mas nós não vamos ler ele. Agora nós vamos no estudo na folha, tá? Então, se você não tem essa folha, pede a missionária, a bispa, para tirar para você o xerox, tá? É importante você ter essa folha do estudo que o sacerdote preparou. E ele tem sido um ano muito difícil. E muitas vezes, quando as coisas ficam tudo sobrecarregado ao sacerdote, a nossa mente ela deixa de produzir, de pensar, porque tem que estar preocupado com outras coisas. E dentro da igreja, eu sou uma fonte, eu sempre peço aos bispos, missionários, que eles precisam de ter sempre consciência do cargo deles,
assumir de verdade o cargo dele e muitas coisas nem trazer a mim para não sobrecarregar a minha cabeça, porque também eu sou um ser humano. Sou um ser humano sujeito a emoções, sujeito a dor, sujeito a adoecer, sujeito a tudo dessa terra. Não é porque eu sou sacerdote que eu deixo de ser ser humano. Um certo dia, na cidade de Carpina, Pernambuco, chegou uma filha no altar e perguntou essa palavra para mim: sacerdote, o senhor come? Eu perguntei assim, mas como assim? Senhor? Não, o senhor come como a gente, arroz, feijão? Eu falei, senhor irmão, eu sou ser humano. Mas tem pessoa que pensa isso. O sacerdote é santo, é santo, é santo. Não, eu sou um ser humano. Todos nós somos ser humano. Por isso que eu tento deixar transpassar a minha vida do jeito que eu sou mesmo, andar normal no meio da rua, de bicicleta para um lado e por outro, ser uma pessoa normal, para as pessoas não quererem me adorar. Porque se for olhar para o outro lado da vida, irmãos, uma pessoa que veio lá da roça, capinador, cortador de minhoca, eu falei isso com o juiz, que superou e deu resultado perante Deus. Aonde doutores vêm perguntar e buscar conselhos. Um cara que não teve a oportunidade de estudar. Fui terminar meus estudos depois de cabeça branca. Mas aonde tem Deus é diferente. Vários pastores, missionários, vêm de longe só para sentar comigo e buscar um conselho. Pela misericórdia de Deus. Lá em Uberlândia tem missionários, pastores, estado de São Paulo, sacerdote. Eu nunca esqueço de uma coisa. Um senhor que ele tem 40 anos de ministério. E em 2002, quando estava numa campanha, quando eu cheguei lá na cidade dele, ele tinha umas 20 pessoas dentro da igreja. E quando terminou, tinha uma pessoa para ele atender. Quando ele acabou de atender, que ele olhou, estava lá atrás em pé, que ele olhou mesmo, ele fez assim com o olho, passou a mão no olho, e olhou de novo, reconferiu, ele deu um grito no altar e falou: é quem eu estou pensando? Ele só conhecia a minha pessoa pela rede social. Eu disse assim: eu acho que é. Ele diz assim: eu não acredito. Eu acreditava até que Jesus podia vir aqui pessoalmente, mas o senhor não. Ele saiu do altar e correndo em mim, deu um abraço e joelhou nos meus pés. Eu peguei pela mão e falei: faça assim não, meu irmão. E ele me perguntou uma frase, o seguinte: sacerdote, me fala o segredo. Eu tenho 40 anos de ministério. Eu disse para ele: o segredo é você ficar ao meu lado, no mínimo, 90 dias. Aonde eu for, você for comigo. Você vai ver como age, como a gente tem que comportar, como a gente tem que viver. Diante de Deus e dentro da igreja. Então são coisas que acontecem, irmãos, que se a gente não tiver estabilidade, a gente deixa o ego crescer e isso é muito perigoso. Mas para o outro lado também, por causa disso, vem muitas perseguições. Tudo que tem que resolver dentro da igreja é a pessoa do sacerdote. E eu tenho que ter muito equilíbrio para resolver em todas as situações e não ultrapassar em nenhuma. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Talvez uma pessoa pode julgar o sacerdote, mas o fulano fez coisa errada, porque o sacerdote diga assim, está passando o tapete, está passando a mão, mas não é uma vida. E ela é importante para Deus. E se eu tenho a palavra final, eu tenho que saber como eu falo. Ai de mim, se uma pessoa cair no mundo ou nas trevas por causa da minha pessoa. Então, eu tenho que ter equilíbrio. E aí vem as outras coisas, os problemas, as perseguições de um lado, as perseguições de outro, as perseguições de outro. Por exemplo, se eu tomar uma decisão também, e der certo,
ninguém diga assim: sacerdote, o senhor tomou a decisão certa. Mas se eu tomar a decisão e dar errado, todo mundo diga: eu sabia que ia dar errado. É assim, o líder é assim. Se ele tomar uma decisão, se ela não der certo, todos julgam: eu sabia que ia dar errado, eu até cheguei a falar com ele. Mas se der certo, ninguém diga: eu sabia que essa decisão do senhor ia dar certo. Você entende como que é a vida? Não é fácil. Olhar para o sacerdote e ver a posição do sacerdote é muito fácil. O difícil é fazer e viver o que eu faço. Esse que é o difícil. Mas o correto é isso. Então, muitas vezes em reunião eu falo com os missionários, com os bispos: por favor, quando é problema que vocês podem resolver, não traz para mim. Resolva vocês mesmos. Na Bíblia, nós estamos estudando esses dias uma referência aqui muito grande sobre a liderança, sobre Jesus. Quando Maria derramou um perfume caro aos pés do Cristo. Na minha leitura aqui, na sua leitura aí, você vai ler aí ou deixar para ler em casa o João 12, 1 diante. Mas na folha aqui, eu parei no significado da mensagem. Né? O perfume, preste atenção, o perfume de Cristo é aroma que se espalhou simbolizando a vida, transformando eu testemunho o bom perfume de Cristo que os seguidores de Jesus devem exalar para o mundo. Preste atenção. O nosso testemunho será o perfume de Jesus, o nosso estilo de vida. Se uma pessoa é cristã, se ela compra, por exemplo, ela vai lá numa loja e compra no supermercado, ou aquele mercadinho da esquina, que vende na caderneta, e depois não paga, o que o mercado vira e fala? As pessoas: é da igreja. Não fala aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa está fazendo o que com o nome de Cristo? Não está testemunhando. E está querendo manchar. Ela não mancha, ela mancha o nome dela. Mas o de Cristo nunca. Mas ela está na visão de outras pessoas, impedindo que aquela pessoa conheça a Jesus. Porque não julga aquela pessoa, julga a igreja. Porque o sentido de Satanás é destruir o quê? Não aquela pessoa, mas a igreja. Então o perfume de Cristo, ele é o testemunho do cristão na sociedade. Quando Maria derramou aquele perfume em Cristo, toda a casa sentiu o aroma. Quando nós somos pessoas tementes, verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas corretas, as pessoas também vão ver e enxergar em nós a pessoa de Deus, a transformação que a igreja leva na vida de um pecador. Entenda, diga amém. Por mais que o mundo não admite isso. Se uma pessoa era drogada, estava nas ruas, e ela foi restaurada por Jesus, se ela era cachaceiro, e ela foi restaurada por Jesus ou pela igreja, e a igreja, ninguém vê isso. Mas se um pregador dá um passo a falso, todos falam sobre isso. E todos jogam sobre isso. Você sabe por quê? O diabo nunca enxerga o que Deus faz de bom. Agora o diabo sempre enxerga o que o ser humano faz de errado para julgar a igreja que refere Jesus. Oferta de grande valor. Se você tem a folha, você me acompanha. Mas se você não tem, pede os missionários aí, que eles vão passar para você semana que vem, tá? Porque esse final de mês a gente vai estar nesse estudo. O nardo puro era um perfume raríssimo, extremamente caro, importado do Himalaia. Você já ouviu falar no sal do Himalaia? Você sabia que esse sal que a gente compra aí refinado, ele é veneno para a saúde? O sal ideal é o sal chamado sal do Himalaia. E o sal do Himalaia, ele é colorido, ele é rosa. Você sabia que eles falsificam também o sal do Himalaia?
Não é todo sal que é original. E para você entender ele, me parece que é colocando na água que você vai entender que ele é falsificado, né? Se ele ficar pedrinha branca lá na água, ele não é sal do Himalaia, ele é tingido. O sal do Himalaia ele vai decompor todo dentro da água e não vai ficar uma pedrinha branca como resíduo lá. Agora o sal normal ele fica um tempo maior, essa pedrinha branca, porque a cor dele sai. Então o sal do Himalaia, o bom comprar é o sal grosso do Himalaia. É ótimo para a saúde. E esse perfume ele vinha do Himalaia. Himalaia é um local onde se produz muito sal. O Evangelho de João especifica que seu valor era de 300 denários, salário de um ano inteiro, de um trabalho derramado, todo esse conteúdo nos pés de Jesus, simbolizando. Qual o símbolo desse derramar? Entrega total. Uma pergunta, você tem entregado de verdade? Todos nós temos entregado de verdade, totalmente a Deus? Né? A oferta do seu bem mais precioso não foi uma medida, mas a totalidade de seu recurso. Adoração, sacrifício, um ato de adoração que envolveu um custo pessoal significativo, priorizando a honra a Jesus acima do valor material. Preste atenção. Se nós vamos a Deus e fazemos alguma coisa pela obra de Deus, pela obra evangelizadora, mas que não vale nada para nós, será que tem um valor diante de Deus? Por exemplo, imagina que esse livro é uma camisa, é uma blusa sua. E de repente tem 2 ou 3 anos que você comprou essa blusa. Mas já tem 6 meses que você não usa ela mais. Ou seja, ela não serve mais para você. Você olha para a blusa, ela está perfeita. Você faz o quê? Vou dar para alguém. Mas se ela tivesse valor para você, você daria? Não. Porque é do meu uso. Eu já não uso mais. Vou dar para alguém usar. A gente não pode fazer isso com Deus. Você entende? Ou seja, se algo não serve mais para mim, e eu não estou dizendo que você não pode fazer isso para as pessoas. Tem pessoas que talvez você tem um armário na sua casa. Você vai comprar o melhor, porque você tem uma condição melhor. Mas existem pessoas que estão chorando um armário daquele na casa dela. E se você fazer a doação para essa pessoa, vai ser de grande valor. Ela vai ficar feliz demais. Entende? Diga amém. Mas você estará doando porque para você não tem mais valor. Com Deus, nós não podemos fazer isso. Eu não posso, vou dar isso para a igreja, para a obra de Deus, porque não me faz falta. Então eu estou dizendo, Senhor, eu estou dando para o Senhor aquilo que para mim não tem valor mais. Você entende o porquê que essa mulher, ela pegou o seu perfume em totalidade, e o mais caro, e derramou sobre Jesus? Na leitura do Evangelho, vai falar que Judas diz, por que você foi fazer isso? Poderia ter vendido e dado para os pobres. Mas não era esse sentido que Judas queria. Aí vai dizendo aqui no estudo, desperdício glorioso. Quando nós desperdiçamos com Deus, com a obra de Deus, se torna um desperdício glorioso, que será contado para a eternidade, desde que nós a vivemos e a fazemos com amor. Eu me lembro que quando eu fui para fazer o seminário, alguém virou para mim e falou, você vai acabar com a sua juventude, rapaz? E eu vou te dizer a verdade, que desperdício glorioso que eu tive na minha vida. Sabe, há meus 22 anos, quando eu fui para o seminário, no auge da juventude. Oh, Jesus, que maravilha!
lá no seminário, eu saía para a rua para pedir arroz, feijão para a gente alimentar no seminário. Que a igreja não tinha condição de bancar. Andei de cidade a cidade a pé para pregar o evangelho. Deixei de ir em muitas festas que juventude gosta de ir. Perdi muitos amigos, mas que perca maravilhosa! Que perca maravilhosa! Se Deus me usa do jeito que Ele me usa hoje, foi tudo por causa disso, desse desapegar. Ou seja, quantas pessoas que querem se dar bem aqui nessa terra, mas não quer perder nada? Hein? E vou te dizer, os seus amigos, no momento que você mais precisar, eles vão estar longe de você. Na hora que você tiver juventude, que você puder trabalhar, que você tiver dinheiro, eles vão estar ao seu lado. Mas na hora que você envelhecer, não vai estar ninguém ali. Talvez um dos seus filhos. Alguns dos seus filhos, nem todos. Entende? Ou talvez o teu marido e tua esposa. Mas o principal vai estar Deus, Jesus. Então entenda, qualquer tipo de desperdício que refere à obra de Deus, faça com amor, faça sorrindo e glorificando, porque aqui nessa terra você vai colher, você vai chegar naquele momento e vai dizer, valeu a pena, todas as vezes que eu dormi no chão, valeu a pena aquelas vezes que eu saí para evangelizar em outra cidade, não tinha dinheiro de passagem para voltar para o seminário, que eu tive que deitar no banco da praça e dormir. Não foi nenhuma nem duas vezes. Valeu a pena isso. Porque hoje eu olho, se eu quiser, ou se a igreja quiser falar assim, não faz isso porque não há necessidade. Vamos comprar um avião para o sacerdote viajar? Pode comprar. Mas olha, o meu despegar lá atrás. Mas eu não faço isso, você sabe por quê? Porque a visão do crescimento ainda está. Eu sei que o dia da manhã tem que fazer isso. Eu sei. E aqueles que viram e falam assim, o seu sacerdote anda de carrão. Vira para eles e fala com ar de deboche. Não, ele não pode andar de carro, não, ele vai andar de avião. O Satanás, a gente tem que debater, ele é assim. Porque todo desperdício com a palavra de Deus não é desperdício. É guardando crédito. Crédito. É depositando. Viva e aprenda isso. Desperdício glorioso. Para alguns, como Jesus, ou seja, como Judas Iscariote, foi um desperdício. Para Jesus, foi uma demonstração de amor e fé que superou qualquer uso prático do dinheiro. Glória a Deus. Continuando aqui. Alguém abra lá no livro de Cântico. Quando nós despertamos com a atitude de Maria, vemos um amor além das aparências. Maria, ela não olhava para material, mas colocou naquela oportunidade a expressão do seu puro amor por Jesus. Era a oportunidade ideal. Ou dela, né? Quando pegamos o livro de Cântico, capítulo 1, 12, alguém preparou aí já? Se não preparou, eu pego aqui no celular rapidinho. Se preparou, pode ler. Cântico 1:12. Pode ler bem alto, discípula. Você ouviu? Esse livro de Cântico, ele está baseado mais em uma história sentimental. Se você pegar a história deste livro,
e começar a ler, você vai começar a ver declarações. Isso é a esposa do rei lhe falando para ele: quanto o meu rei está sentado em seu trono, sua mesa, perante mim se exala o seu perfume de nardo. Ou seja, sua presença é maravilhosa. Você entende que lá na frente, por que Maria foi levar o perfume? Isso chama reconhecimento. Eu lhe pergunto, terrenamente, qual o reconhecimento que você tem pela sua igreja, pelo seu sacerdote, pela sua bispa, pela sua missionária? A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que der um copo, preste atenção, um copo de água fria a um desses meus pequeninos, por ser meus discípulos, de maneira alguma perderá o galardão no reino dos céus. Que lindo. Falar nisso, Nelva, eu esqueci de te agradecer. Obrigado pela camisa, tá? Ficou linda. Muito obrigado. Então, olha o que a Bíblia refere. Qual é o valor que o sacerdote tem para você? Qual é o valor que a igreja tem na sua vida? Qual é o valor que a sua bispa, os seus missionários têm para você? Na maioria das vezes, as pessoas valorizam mais as pessoas lá de fora do que essa família chamada igreja. Por isso que o nosso projeto do futuro, meus irmãos, e esse ano nós vamos fazer aqui em Juiz de Fora, vamos começar, creio eu, no finalzinho do ano, fazer um trabalho muito especial de ajuda às pessoas que não precisam. A gente tem um combinado com o pessoal em Belo Horizonte, com a clínica de exame de vistas, e que a gente consegue doar consulta, exames gratuitamente. Esse ano, creio eu, assim que a gente inaugurar lá embaixo, a gente vai fazer esse trabalho aqui em Juiz de Fora. 2023, a gente atendeu mais de 1.600 pessoas. Encontramos pessoas que estavam com glaucoma quase cega, que foi assistida pela igreja. O projeto da igreja é trabalhar de uma forma familiar. Não só da forma familiar igreja, mas sim, abrangentemente, todos aqueles que precisam. Mas para isso, claro, precisamos de recursos. E nós vamos lutar, vamos batalhar e vamos conseguir. Em nome de... Onde o perfume que se exalaria do nardo separaria a noiva do restante dos convidados, das bodas, pois através do cheiro do perfume, o rei saberia onde ela estava. Preste atenção. Quem conhece a história do buquê de flor? Como começou o chamado buquê de flor de casamento? Quem conhece aí? Alguém conhece? Gente, vocês não estudam a história, não? Na Idade Média, as pessoas não tomavam banho. Sabia disso? Na Idade Média, se dizia se tomasse banho, ficava doente. Então as pessoas não tomavam banho. Existe uma rainha que ela gabava por ter tomado 2 banhos. O primeiro quando nasceu e o segundo quando ia casar. Aí começa a história do buquê de flor de noiva. Porque se entregava, a noiva ia para casar com buquê de flor, e até os dias de hoje. Hoje é símbolo de beleza. Mas naquela época era para matar o odor. Ela se diferenciaria de todas que estivessem ali. E também o rei, né? Porque o rei também tomava banho, o noivo. Ele não tomava banho. Então, a história do buquê de flor, ela tem uma história mais calorosa do que você imagina. Imagina você ficar 2 dias sem tomar banho.
Não pode, né? Aí tem gente que gosta de ficar. Isso é demônio. Mas na Idade Média, as pessoas não tomavam banho. Não existia isso. Ah, você sabe a história daquele vinagre que colocaram na boca de Jesus quando ele estava na cruz? Você não sabe. A história verídica você não sabe. Na época, os banheiros eram coletivos. Olha que maldade. Passava o rio de baixo, era só um buraco e era banheiro coletivo. E a higienização era feita com um pedaço de pano na ponta de um pau. Gente, é de rir não. Mas tem gente que fala que no passado era sabuco. Mas na Idade Média era pano, tecido de algodão, pedaço de pau. E todos se higienizavam com aquele próprio pedaço de pau. Com pano, na ponta. E depois colocava ele dentro da água. O que eles fizeram quando Jesus pediram de beber? Embeberam aquilo ali no vinagre e levaram na boca de Jesus. Olha o que Jesus passou por causa de mim e de você. A história relata isto. Não foi apenas pegou vinagre e colocou na boca. Muito pior. Por que eles fizeram isso? Para o vinagre disfarçar o odor, para ver se Jesus puxava o... Não é brincadeira não, rapaz. O que nós fazemos por Cristo hoje? Ao ponto que Jesus chegou por mim e por você. Não dá tempo de eu aprofundar mais isso aqui, mas deixa eu só acabar de ler aqui. Maria, quando derrama o frasco de nardo puro, ela declara para Jesus, através do seu ato de adoração, sacrifício e devoção, o quão profundo era o seu amor e gratidão por ele. Conclusão: Maria expressa seu amor através do nardo, um sacrifício de amor. Jesus nos expressou seu amor através de onde? Da cruz, pois a sua morte se resume no sacrifício da cruz, mostrando o seu verdadeiro amor pela humanidade. Evangelho de Marcos 14, 3 ao 9, depois durante a semana a gente estaremos lendo sobre isso. Amém, Jesus? Então, meus irmãos, vai muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. O que é amar, o que é sacrificar a Deus de verdade e fazer para Deus. E neste Natal, cada um de nós temos a oportunidade de fazer um pouquinho de nós para Deus. Que cada um consulte as suas condições e a sua vida e tente fazer para Deus aquilo que é de melhor para a obra dele. De melhor para a obra dele. A gente está aí na luta para a construção da nossa igreja. Paramos ali. Não é brincadeira. Por que persegue tanto a igreja do Senhor? Sabe, irmãos? Está com 40 dias que foi protocolado na prefeitura o pedido de isenção do IPBI. Talvez você não saiba o que é isso. Pois vai para a internet, você vai entender o que é IPBI. E a prefeitura tem que responder com 18 dias útil. Está mais de 40 dias, que foi dia 5 de novembro. Até hoje eles não responderam. Entra final do ano, aí pronto, para tudo. Mas se fosse para multar e para cobrar, já tinha respondido. Veio cá e mandou a gente colocar rede ali na frente, diz que está perigoso. Nada perigoso lá. Mas sei que tudo isso é perseguição. Mas chegará um dia que eles não terão mais argumento. Não terão. E nós vamos vencer. O Satanás sabe do retorno para o reino de Deus que nós vamos trazer nesta cidade. Busque ele todos os recursos, porque a partir de hoje
Os recursos que eu tenho eu vou buscar. Vai ser meu joelho no chão, meu jejum todos os dias. Para que essa perseguição do diabo caia por terra. E a gente, o ano que vem, possa estar na nossa Nova Jerusalém. O altar praticamente está pronto lá. Mas tem que arrumar a entrada. Deus sabe de todas as coisas. E o Satanás, ele sabe aonde ele mexe também. Ele sabe do resultado que aquilo ali vai trazer. De vidas restaurada e transformada. Então, quando você for fazer algo na obra de Deus, lembre de uma coisa. Analise você, o que você está fazendo. Não, por favor, não faça nada porque Deus vai me dar tanto. Não faça isso. Deus não vende nada. Mas, tenha certeza. Tudo que o nosso coração disponibiliza, de livre e espontânea vontade, Ele responde. Então cada um se consulta diante de Deus e faça para Deus aquilo que Deus proporcionou no seu coração para fazer. Pega o seu envelope do presente e entrega com ato de gratidão, de amor, de adoração. O mundo ensina a dar presente para o esposo, para a esposa, para o filho, para o netinho. Mas Natal não é isso. Natal não é apenas dar presente para alguém. Natal é um momento, assim todos os dias do ano, reconhecer Jesus como o único e eterno Salvador. Amém, Jesus? Fala aí, Natal, pega nas tuas mãos a tua oferta, por favor. Vamos apresentar a casa de Deus e abençoar a obra de Deus em nome de Jesus. Você que não pegou semana passada o seu envelope, depois no final da celebração você pega o seu envelope, apresenta ele como um presente para a obra de Deus, né? Erga a tua oferta aos céus, o seu dízimo. Eu vou aproveitar para consagrar os dizimistas. Deus Pai, em primeiro lugar eu consagro os dizimistas da casa do Senhor. Abençoe os dizimistas da tua obra, Senhor. Abençoe essa oferta, abençoe esse dízimo. Receba diante do teu altar. Eu passo para a tua igreja, meu Senhor e meu Pai. Em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Pode colocar no ofertório, Deus te abençoe. Quem não pegou o seu envelope do presente, ele está aqui no altar da casa de Deus. Pode pegar. Amém. Se você não pegou, aproveita, pega o seu envelope, sabe? Você escolhe aquilo que você pode fazer. Eu não sei o que você pode fazer, sabe? Mas você sabe aquilo que você pode acrescentar na obra de Deus, para que as coisas realmente venham acontecer em nome de Jesus. Amém? Sacerdote, eu quero dar uma oferta de ouro na obra de Deus. Então sacrifique, coloque uma oferta de R$300. Eu não posso, sacerdote. Então 200, 150, não sei. Consulta você e Deus. Sacerdote, eu recebi um dinheiro a mais, eu posso fazer uma coisa melhor na obra de Deus. É você e Deus. A gente, o santuário, nós somos uma igreja simples e humilde. Nós mostramos aquilo que é feito na igreja. O dinheiro que entra aqui, a gente mostra onde ele é colocado. Está definido a partir do dia 10 de março. A nossa rádio vai estar com nós, tá? Para a glória do nome de Jesus. A 107.7. Nós vamos mudar tudo nela, tá? Mudar toda a programação. Vai ser maravilhoso. Você que nos acompanha vai poder acompanhar através dos nossos aplicativos. Amém? E quem nos acompanha, eu quero abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu quero pedir à igreja, coloque de pé. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar ao Senhor
todas as pessoas que nos acompanham através da internet, que esta missa, meu Deus, possa ter falado no coração de cada um. Alcance essa vida, meu Deus, essa pessoa que vive através de remédio. O Senhor tem poder de cura, de libertação. Eu digo a essa força contrária, a esse espírito de doença, bate retirada, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, esse lar. Abençoe, meu Deus, essa casa. Abençoe, meu Deus, essa família. Abençoe essa semana. Abençoe tudo que essa pessoa colocar nas mãos. Eu lhe peço em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E um abraço a todos vocês que nos acompanham. Nunca se esqueça, Jesus te ama e o sacerdote também te ama. Um abraço, Deus te abençoe.